GAPIC surgiu no fim de 1989 pela convergência de vontades de dois homens excepcionais, que foi o professor David Ferreira e o professor Lobo Antunes, que na altura era presidente do Conselho Pedagógico. E ambos tinham uma grande preocupação com o criar de oportunidades para os estudantes de medicina poderem começar a participar em atividades de ciência de uma forma estruturada. Portanto, foi assim que começou o GAPIC. Na época que se vivia na Faculdade de Medicina, esta iniciativa foi extraordinária, foi aquilo que se costuma dizer disruptiva atualmente, porque, claro que os estudantes de medicina desde sempre participaram em atividades de investigação de uma forma voluntária, agregando-se a mentores, a professores, mas não tinham qualquer espécie de apoio formal por parte da faculdade para desenvolverem atividade de investigação. E o GAPIC criou essa oportunidade. Quer no país não havia um apoio pujante às atividades de investigação, e na faculdade também não. Portanto, fazia-se investigação sem dúvida, mas com poucas condições económicas, com pouca estruturação. A Faculdade de Medicina de Lisboa foi a primeira a desenvolver um programa deste tipo e, aliás, nas primeiras reuniões, eu recordo-me, nos primeiros workshops, reuniões anuais, eu recordo-me que vinham professores de outras faculdades, precisamente assistir à experiência, ouvir os alunos, apresentar os seus projetos. E, portanto, a faculdade nisso foi totalmente pioneira. Não havia nada que se comparasse em Portugal. Mas havia uma multiplicidade de programas de apoio em muitas universidades estrangeiras, mas não havia em Portugal. E, aliás, eu julgo que era uma das preocupações de João Lobo Antunes, com a sua marca de formação americana, era precisamente a preocupação de oferecer aos nossos estudantes oportunidades que ele viu enquanto trabalhou nos Estados Unidos, que eram oferecidas aos estudantes médicos nessas regiões. O programa Educação pela Ciência foi um bocadinho, surgiu um pouco mais tarde, surgiu, se bem me lembro, por volta de 1996, já eu era coordenadora do GAPIC e resultou da nossa percepção, da equipa, de que era preciso estruturar de uma forma clara o programa de apoio à investigação para os alunos. E o que nós fizemos foi introduzir um mecanismo de peer review, de revisão portanto, concurso aberto pelos estudantes de medicina, com avaliação independente por professores ou cientistas a quem nós pedimos ajuda, e, portanto, o programa passou a ser competitivo e a ser revisto por pares, exatamente como se faz nas atividades de ciência. Aliás, até isso era pedagógico para os estudantes. E o programa de Educação pela Ciência foi batizado, este nome, que é um nome feliz, pela professora Cristina Sampaio. Fazia parte da minha equipa GAPIC. Foi ela que inventou o nome, que foi adotado, todos nós achámos o nome muito interessante, e o programa de Educação pela Ciência foi, portanto, digamos assim, uma fase posterior ao início do GAPIC, e que também foi aprovado, como é evidente, pela faculdade, pela Assembleia de Representantes, pela direção, e desde então ficou o nome, e é um nome feliz, é um nome bom, porque não há de facto melhor educação do que a educação pela ciência, como nós sabemos, não é? Eu acho que alguns dos objetivos desde sempre, desde o início do GAPIC, que ainda não estão cumpridos, e não estão por várias circunstâncias, é o ter um retrato fiel, objetivo, quantificado, do que foi o impacto do próprio programa no futuro profissional dos estudantes que fizeram projetos GAPIC. Eu sei que é um processo que está em curso, sei as dificuldades que tem havido para o completar, mas é uma informação para nós crítica, porque é uma informação que, por um lado, dá ideia ou poderá dar ideia do impacto global do programa nas gerações sucessivas que passaram por ele, e ter ao mesmo tempo a ideia que nós temos, mas que é impressionista, de que quem passou pelo GAPIC como estudante
alguém que mais tarde ou mais cedo vai incorporar investigação na sua atividade médica, mas isso é uma impressão nossa, nós não temos a certeza de que assim seja. Neste momento há mais fontes de financiamento e a própria faculdade investe, mas não é muito, portanto precisaríamos de provavelmente um pouco mais de financiamento, mas isso é uma realidade comum a todas as atividades. Eu recordo que na altura da inauguração do GAPIC, o professor Lobo Antunes falou com a Associação de Estudantes da faculdade, na altura, que concordaram, os estudantes da faculdade, numa coisa de que ele tinha muito orgulho, que era, eles concordaram que parte das propinas dos alunos da faculdade fossem aplicadas ao apoio da investigação de alunos, e foi uma decisão global dos alunos. Eu julgo que globalmente o GAPIC cumpriu os objetivos para que foi criado. Foi criar uma cultura de investigação, de prática da ciência por estudantes médicos. E tem-no feito de uma forma muito previsível, com a abertura anual de concursos. Os estudantes habituaram-se à existência do GAPIC, aqueles que querem participar, participam. Eu julgo que a participação em projetos de GAPIC, julgo eu, que andará entre os 10% e os 15%, o que é idêntico ao que acontece em outras faculdades de medicina no estrangeiro. Ou seja, não é expectável que todos os estudantes de medicina queiram fazer um projeto estruturado de investigação, mas ele existe, e sabem que existe, e julgo que tem uma excelente reputação nos próprios estudantes. E, portanto, eu penso que gabinetes ou grupos ou estruturas como esta, que facilitam e desenvolvem a investigação em estudantes médicos, são críticos para o próprio desenvolvimento das faculdades, para o desenvolvimento da medicina clínica, prática e para o próprio ensino médico. E, portanto, eu vejo com muita esperança e muito otimismo o impacto que programas deste tipo, e o GAPIC em particular, vão ter no futuro na Faculdade de Medicina de Lisboa e, sobretudo, sabendo que este exemplo foi colhido e seguido por outras faculdades em Portugal.